reforma da Previdência promovida pela Emenda Constitucional 103 de 2019 representou uma das maiores transformações já realizadas no sistema previdenciário brasileiro. As mudanças atingiram regras relacionadas à aposentadoria, cálculo de benefícios, idade mínima, pensões e critérios de transição aplicáveis aos segurados do RGPS e dos regimes próprios. Nesse vídeo eu vou explicar quais foram os principais objetivos da reforma da Previdência, como passaram a funcionar as regras permanentes após a Emenda Constitucional 103 e de que maneira surgiram as regras de transição criadas para os segurados que já estavam vinculados ao sistema previdenciário antes das mudanças constitucionais. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque eu estou em busca da marca de 1 milhão de inscritos esse ano e a sua participação faz parte dessa caminhada. Vamos lá! Antes da reforma da Previdência, o sistema previdenciário brasileiro possuía regras diferentes das existentes atualmente, especialmente em relação aos critérios de aposentadoria. Durante muitos anos, determinadas modalidades previdenciárias permitiam aposentadoria sem exigência de idade mínima fixa, desde que o segurado cumprisse requisitos relacionados ao tempo de contribuição. Com o passar do tempo, surgiram debates intensos sobre a sustentabilidade financeira da Previdência Social, diante do aumento da expectativa de vida da população brasileira. A ideia central defendida pelos apoiadores da reforma era a necessidade de adaptação do sistema previdenciário ao envelhecimento populacional e ao crescimento das despesas previdenciárias. Segundo esse entendimento, as pessoas passaram a viver mais e, consequentemente, permanecem recebendo benefícios previdenciários durante um período maior, porque elas estão vivendo mais. Além disso, mudanças demográficas relacionadas à redução da taxa de natalidade também passaram a influenciar os debates sobre o equilíbrio atuarial da Previdência Social, porque nós estamos tendo menos jovens e muito mais idosos. Outro ponto importante é que a reforma da Previdência alterou tanto regras do regime geral de Previdência Social, quanto normas aplicáveis aos regimes próprios dos servidores públicos. No caso do RGPS, uma das mudanças mais relevantes foi a criação de idade mínima obrigatória para aposentadoria programada. Antes da Emenda Constitucional 103, existiam situações em que o segurado conseguia aposentadoria apenas com tempo de contribuição, sem necessidade de idade mínima fixa. Após a reforma, a regra permanente passou a exigir idade mínima de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres, no âmbito urbano do RGPS. Além da idade mínima, também permanece uma exigência relacionada ao tempo mínimo contributivo previsto nas normas previdenciárias. Outro aspecto importante é que a reforma modificou significativamente o cálculo dos benefícios previdenciários. Historicamente, o sistema previdenciário utilizava regras de cálculo diferentes das atuais, especialmente em relação às médias contributivas consideradas para a definição do valor das aposentadorias. Com a Emenda Constitucional 103, passou a existir uma utilização mais ampla das contribuições realizadas ao longo da vida laboral do segurado. Isso significa que períodos contributivos anteriormente desconsiderados passaram a influenciar mais diretamente os cálculos previdenciários. Imagine que Tício teve períodos de remuneração elevada e outros momentos de contribuição mais baixa durante a sua trajetória profissional. Após a reforma, a média contributiva passou a considerar mais amplamente toda a vida contributiva. Outro ponto importante envolve os percentuais aplicáveis sobre o salário de benefício. A reforma criou uma lógica de cálculo previdenciário baseada em percentual inicial acrescido gradualmente conforme o tempo de contribuição do segurado. Isso fez com que o tempo contributivo passasse a exercer influência ainda maior sobre o valor final das aposentadorias. Outro aspecto relevante é que a reforma previdenciária também alterou regras relacionadas à pensão por morte. A Emenda Constitucional 103 criou novos critérios relacionados ao cálculo
das pensões previdenciárias e as hipóteses de acumulação de benefícios. Em determinadas situações, passaram a existir limitações econômicas mais rigorosas relacionadas ao recebimento simultâneo de benefícios previdenciários. Outro ponto importante envolve as mudanças relacionadas à aposentadoria especial. A reforma introduziu critérios envolvendo idade mínima também para determinadas hipóteses de atividade especial submetida a agentes nocivos. Antes da reforma, o foco principal normalmente recaía sobre o tempo de efetiva exposição às condições prejudiciais à saúde. Após a Emenda Constitucional 103, passaram a coexistir exigências etárias e contributivas em diversas situações relacionadas à aposentadoria especial. Além disso, a reforma também criou regras de transição aplicáveis aos segurados que já exerciam atividades especiais antes das mudanças constitucionais. Outro aspecto relevante foi a criação das regras de transição previdenciária. As regras de transição surgiram porque milhões de segurados já estavam contribuindo para a Previdência Social quando ocorreu a mudança constitucional. Aplicar imediatamente as novas regras permanentes a todos os segurados poderia gerar impacto extremamente severo para pessoas que já estavam próximas da aposentadoria. Por isso, a reforma criou mecanismos intermediários destinados a suavizar a passagem entre o sistema antigo e o novo modelo previdenciário. Outro ponto importante é que existem diferentes modalidades de regra de transição. Cada regra possui requisitos próprios relacionados à idade, tempo contributivo, pontuação ou pedágio previdenciário. O segurado normalmente precisa analisar qual regra de transição se mostra mais vantajosa conforme a sua situação concreta. Uma das modalidades mais conhecidas é a regra de pontos. Nessa sistemática, o segurado precisa atingir determinada pontuação obtida pela soma entre idade e tempo de contribuição. A pontuação exigida aumenta progressivamente ao longo do tempo, conforme critérios estabelecidos pela reforma previdenciária. Imagine que Mévia possua determinada idade e um longo histórico contributivo. Dependendo da soma desses fatores, poderá preencher requisitos da regra de pontos. Outro modelo importante é a regra da idade mínima progressiva. Nesse sistema, a idade mínima exigida aumenta gradualmente ao longo dos anos, até alcançar os parâmetros previstos nas regras permanentes da reforma previdenciária. Essa transição progressiva busca permitir uma adaptação gradual dos segurados às novas exigências constitucionais. Outro aspecto relevante envolve as regras de pedágio previdenciário. O pedágio corresponde ao período adicional de contribuição exigido do segurado em relação ao tempo que faltava para a aposentadoria quando a reforma entrou em vigor. Existem modalidades de pedágio com percentuais diferentes, previstos pela Emenda Constitucional 103. Imagine que Semprônio estava há poucos anos de completar os requisitos antigos para a aposentadoria, quando ocorreu a reforma previdenciária. Dependendo da situação concreta, isso poderá ser submetido a uma determinada regra de pedágio. Outro ponto importante é que as regras de transição variam conforme sexo, tempo contributivo e situação previdenciária existente na data da reforma constitucional. Por isso, a análise previdenciária tornou-se muito mais técnica após a Emenda Constitucional 103. Muitas vezes, pequenas diferenças no histórico contributivo alteram completamente a regra previdenciária mais vantajosa para o segurado. Outro aspecto relevante é que a reforma também produziu impacto sobre servidores públicos submetidos aos regimes próprios de previdência social. A Emenda Constitucional 103 trouxe novas exigências relacionadas à idade mínima, tempo de serviço público e regras de cálculo previdenciário dos servidores. Além disso, a reforma fortaleceu ainda mais a lógica da previdência complementar para determinados servidores públicos. Outro ponto importante envolve os debates sociais relacionados à reforma previdenciária. Os defensores da reforma argumentaram principalmente com base na necessidade de equilíbrio financeiro e sustentabilidade atuarial do sistema previdenciário. Segundo essa visão, sem mudanças estruturais relevantes, a Previdência Social enfrentaria dificuldades crescentes relacionadas ao pagamento futuro dos benefícios.
Por outro lado, os críticos da reforma apontaram possíveis impactos sociais negativos decorrentes do aumento das exigências previdenciárias. Muitas pessoas passaram a enfrentar maior dificuldade para alcançar a aposentadoria, em razão da elevação da idade mínima e das novas regras contributivas. Também surgiram críticas relacionadas aos impactos diferenciados da reforma sobre os trabalhadores mais vulneráveis economicamente. Outro aspecto relevante é que a reforma da Previdência não encerrou completamente os debates previdenciários no Brasil. Mesmo após a Emenda Constitucional 103, continuam existindo discussões sobre sustentabilidade financeira, justiça distributiva e proteção social dentro do sistema previdenciário brasileiro. Além disso, a interpretação das regras da reforma frequentemente gera controvérsias administrativas e judiciais, questões envolvendo direito adquirido, enquadramento nas regras de transição e cálculo previdenciário aparecem constantemente na prática previdenciária contemporânea. Imagine que Cornélio estivesse muito próximo de preencher os requisitos previdenciários antigos quando ocorreu a reforma da Previdência. Situações assim frequentemente geram debates jurídicos sobre a aplicação das regras transitórias. Outro ponto importante é que o planejamento previdenciário ganhou relevância ainda maior após a reforma. Como existem múltiplas regras coexistindo dentro do sistema previdenciário, tornou-se fundamental analisar cuidadosamente o histórico contributivo do segurado. Pequenas diferenças temporais podem alterar significativamente o resultado previdenciário futuro. Outro aspecto relevante envolve o impacto econômico da reforma previdenciária sobre a sociedade brasileira. Mudanças nas regras de aposentadoria influenciam o mercado de trabalho, a organização familiar, o planejamento financeiro e a dinâmica econômica do país. A Previdência Social possui enorme importância econômica porque movimenta uma grande quantidade de recursos e influencia diretamente a vida de milhões de brasileiros. Outro ponto importante aqui, reformas previdenciárias costumam refletir transformações demográficas, econômicas e sociais ocorridas ao longo do tempo. O envelhecimento populacional, a evolução da medicina e as mudanças no mercado de trabalho influenciam constantemente os debates relacionados à previdência social. Por isso, o direito previdenciário permanece em transformação dentro do cenário jurídico brasileiro contemporâneo. Entender a reforma da Previdência e as mudanças promovidas pela Emenda Constitucional 103 auxilia a enxergar como o sistema previdenciário brasileiro passou por uma profunda reorganização estrutural nos últimos anos. As regras permanentes, os mecanismos de transição e os novos critérios de cálculo mostram como a Previdência Social busca equilibrar proteção social, o envelhecimento populacional e a sustentabilidade financeira do sistema. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário com a frase: conhecer o direito transforma vidas. Conhecer o direito transforma vidas. E eu quero aproveitar esses minutos finais para conversar com você de uma forma muito sincera. Se você assistiu esse vídeo até aqui, existe uma grande chance de você ser uma pessoa que realmente quer melhorar de vida. A maioria das pessoas desiste rápido. A maioria das pessoas pula de assunto em assunto. A maioria das pessoas procura atalhos o tempo inteiro, mas quem permanece até aqui, até o final de uma aula sobre direito, costuma ter uma característica muito importante: a disposição para aprender. Talvez você esteja começando agora, talvez já tenha tentado estudar antes e tenha encontrado dificuldades pelo caminho, talvez você até tenha aberto livros, apostilas, leis, mas tenha sentido que estava lendo sem entender. Se isso aconteceu com você, saiba que você não está sozinho. Milhares de pessoas passam exatamente pela mesma situação. E é justamente por isso que eu acredito que aprender o direito da maneira certa pode fazer uma diferença enorme na sua preparação. Se esse conteúdo ajudou você de alguma forma, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também deveriam conhecer o direito. Às vezes uma informação simples chega na hora certa
e muda completamente a forma como alguém encara os estudos. E falando em estudos, eu quero apresentar rapidamente o material que eu preparei com muito cuidado para quem deseja aprender o direito para concursos de forma simples e organizada. Eu estou falando do meu novo material, que é o Direito Básico para Concursos. Esse material foi criado especialmente para quem está começando do zero, para quem nunca estudou o direito e também para quem já tentou estudar, mas se sente perdido no meio de tantas matérias, leis, conceitos e informações. Ao longo dos últimos anos, eu percebi uma dificuldade muito comum entre os estudantes. Muitas pessoas querem avançar para conteúdos complexos antes de construir uma base sólida. O resultado é que elas acabam acumulando dúvidas, perdendo a confiança e ficando desmotivadas. Pensando nisso, eu reuni em um único box os conteúdos jurídicos mais importantes para concursos públicos. São 7 e-books que abrangem as 15 matérias mais relevantes da área jurídica. Em cada matéria eu selecionei os temas que mais aparecem nas provas. Tudo foi escrito em linguagem simples, com explicações fáceis de acompanhar e diversos exemplos para ajudar você a compreender os conceitos na prática. O objetivo não é transformar a leitura em algo complicado. O objetivo é fazer você entender o conceito de verdade. Eu sempre acreditei que aprender o direito não precisa ser um processo difícil. Afinal, foi exatamente essa didática que me permitiu ajudar milhões de pessoas ao longo de mais de 10 anos, produzindo conteúdo gratuito aqui no YouTube. Hoje já são mais de 1.000 vídeos publicados e mais de 50 milhões de visualizações em todos esses vídeos. Mas antes de tudo isso, eu também fui estudante. E eu quero que você saiba uma coisa importante. Lá atrás, lá na escola, eu era uma aluna completamente normal. Eu não era considerada uma aluna brilhante, superdotada, CDF, nada disso. Em algumas matérias, inclusive, lá na escola, eu chegava a ficar em recuperação. O que mudou a minha trajetória não foi um talento especial, foi a decisão de levar os estudos a sério quando eu fui para a faculdade e aprender da forma correta. Na faculdade de Direito, eu me formei com média 9,5, a maior média da minha turma. E eu recebi uma medalha pelo desempenho acadêmico. E antes mesmo de concluir a graduação, eu já havia sido aprovada no exame da OAB e em 2 concursos públicos. Logo depois de me formar, eu já estava tomando posse como concursada. Eu conto isso não para impressionar você, mas para mostrar que os resultados são possíveis quando existe direção, constância e método. E justamente para ajudar quem ainda está nessa caminhada, o Direito Básico para Concursos também inclui um bônus especial. Você recebe acesso ao curso Aprovação Acelerada, composto por 7 aulas práticas sobre os principais pilares da preparação para concursos. Nessas aulas eu ensino como criar uma rotina de estudos que funciona, como estudar com mais foco, como memorizar melhor os conteúdos, como estudar leis e códigos, como definir o seu caminho nos concursos, como desenvolver uma mentalidade forte e quais técnicas ajudam você a aprender mais rápido. É um complemento pensado para acelerar a sua evolução e evitar muitos dos erros que costumam atrasar a preparação dos candidatos. Além disso, você conta com garantia de 7 dias. Você pode conhecer o material, você pode baixar os 7 e-books, você pode ler tudo que você quiser com tranquilidade e verificar se o material realmente faz sentido para você. Se você quiser conhecer todos os detalhes, o link para acessar o Direito Básico para Concursos está na descrição desse vídeo. Mas eu também quero deixar algo muito claro. Você não precisa comprar nada para continuar aprendendo. O material que eu disponibilizo é para acelerar os seus resultados, mas eu vou continuar produzindo conteúdo gratuito aqui no canal. O Direito Básico para Concursos é simplesmente o caminho mais rápido e também mais organizado para construir uma base jurídica sólida. Mas você também pode seguir estudando pelos vídeos aqui gratuitos. O mais importante é não parar, o mais importante é continuar avançando. Se você assistir alguns vídeos por dia, se você estudar um pouco todos os dias e manter a consistência, em pouco tempo você já vai perceber uma grande diferença no seu conhecimento. Muitas vezes o progresso não aparece de uma semana para outra,
mas ele aparece quando você olha para trás depois de alguns meses e percebe o quanto evoluiu. Então continue, continue mesmo nos dias em que estiver cansado, continue mesmo quando parecer difícil, continue mesmo quando os resultados demorarem a aparecer, porque cada página lida, cada aula assistida e cada conceito compreendido está aproximando você do seu objetivo. E eu acredito que existe algo especial em quem escolhe aprender. Existe algo especial em quem não desiste dos próprios sonhos. Talvez você ainda não perceba o quanto você é capaz. Talvez você ainda duvide de si mesmo em alguns momentos. Mas o simples fato de continuar buscando conhecimento já mostra uma força que muita gente não tem. Agora eu vou deixar aqui disponível uma lista de vídeos gratuitos para ajudar você a continuar aprendendo. Aproveite esse material, assista pelo menos mais um vídeo hoje, dê mais um passo na direção dos seus objetivos. E lembre-se de que grandes resultados costumam nascer de pequenas ações repetidas ao longo do tempo. Eu espero encontrar você no próximo vídeo. Até!